Senhor, nessa manhã queremos te agradecer pela maneira maravilhosa e poderosa que o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Pai, nós pedimos sua orientação. Ajuda-nos a escolher bons candidatos na eleição domingo que vem. Eu oro que o Senhor conduza essa nação, para que seja uma nação que não seja só nomeada como evangélica ou cristã, mas que seja uma nação que seja conduzida por princípios cristãos. Pai, nessa manhã queremos deixar agora um pouco as coisas de lado. Queremos desligar nossos telefones, nossas redes sociais e tudo que nos atrapalha e nos concentrarmos na palavra de Deus, que é viva e poderosa, que é profunda, Pai, que penetra até o fundo de nossa alma, divide nossa alma e espírito e quer trazer aqui a luz da verdade para cada um de nós. Pai, nessa manhã, abra nossa mente, abra nosso coração, nos dê um espírito de humildade, de entendimento, de compreensão, e que a gente possa sair daqui humilde, para reconhecer as áreas que nós precisamos crescer, Pai. E nós queremos crescer, e nós queremos dar atenção para a sua palavra, e nós queremos considerar o que vai ser dito aqui hoje de manhã, através da sua palavra e da minha vida, para que a gente possa cada vez mais glorificar o Senhor em todas as áreas da nossa vida, e hoje principalmente no nosso casamento. Te agradecemos e oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Na última vez que nós estivemos juntos e eu falei sobre Efésios, eu queria só lembrá-los de alguns princípios que a gente aprendeu que foram muitíssimos importantes. Número 1, veja como você vive. Ele fala isso em Efésios, capítulo 5, de 15 a 21. Veja como você vive. Presta atenção na maneira que você vive, lembra? Examinem, se analisem, se observem, sejam detalhistas, como você vive e tenha cuidado no seu andar. Esteja de acordo com aquilo que Deus tem revelado para você. Isso que Efésios 5 nos diz, no versículo 15 a 21. Irmão, meu amigo, você que está nos visitando, toma cuidado como você anda, faça boas escolhas. Esteja perto de Deus para fazer boas escolhas. Pergunte-se qual é a vontade de Deus aqui, qual é a vontade de Deus ali, qual é a vontade de Deus lá. Pergunte-se sempre, e que a gente possa andar com esse espírito de muita gratidão, como nós aprendemos domingo passado com o Marcelo, um espírito de muita alegria, muita gratidão em nossos corações. Hoje eu vou tomar a liberdade e a licença de pregar na versão NVI, não na NTLH que a gente usa comumente na nossa igreja, mas se você tem uma NTLH pode me acompanhar, não muda quase nada, mas tem uma palavra que eu achei mais importante usar na NVI, então peço permissão a vocês para usar hoje, e eu vou ler o trecho na NVI, você pode acompanhar com a sua NTLH. Continuando o nosso estudo, vamos para Efésios capítulo 5, versículo 22 e 20 até o 33. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, e antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame também a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate seu marido com todo o respeito. Antes da gente entrar nas Escrituras, eu quero colocar você na situação que era a sociedade judia nessa época, quando Paulo escreveu esse breve relato e esse ensinamento para nós sobre o casamento. Então, naquela época, os judeus tinham um conceito baixo sobre as mulheres. Na oração do judeu,
matutina, havia uma frase que o judeu cada manhã agradecia a Deus por não tê-lo feito um pagão, por não tê-lo feito um escravo e por não ter feito ele uma mulher. Segundo a lei judia, uma mulher não era uma pessoa, mas era uma coisa. Ela carecia de todos os direitos legais. Era ela possessão absoluta do marido que podia dispor dela à vontade. O judeu, pois, tinha uma teoria que do mais alto nível e ideal de casamento, né? Mas olha que interessante, os rabinos diziam um refrão o seguinte, em seus refrões, seu refrão: todo judeu deve entregar sua vida antes de cometer idolatria, homicídio ou adultério. O próprio altar derrama lágrimas quando o homem se divorcia da mulher de sua juventude. Esse era o pensamento deles. O próprio altar derrama lágrimas quando o homem se divorcia da sua mulher. Mas na prática, a gente sabe muito bem, culturalmente, era bem diferente disso. Dentro desse contexto, dessa mulher não ser valorizada, desse contexto de ter o adultério, desse contexto de ser facilmente separável do casamento, Paulo vem então com alguns princípios e ensinamentos sobre o que? O relacionamento de casamento. Então, essa aula hoje é para você que é casado e você que é solteiro. Porque se você que é solteiro e deseja casar, então hoje de manhã eu vou te dar uma visão geral de quem você deve procurar na sua vida. E como achar um bom marido e uma boa esposa. No versículo 22, a palavra de Deus diz: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Então, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Parece que agora você vai dizer, lá vem o homem falar que a gente tem que se sujeitar ao marido. Agora a gente tem que ouvir tudo, tem que obedecer tudo, tem que acatar tudo, tem que baixar a cabeça, tem que falar, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Pera um pouquinho. Não começa a voar nos seus pensamentos. Não começa a pensar mal do que eu estou pensando em falar. Fica tranquila que você vai entender por que Paulo pede isso para você. Você vai entender no contexto, aí você vai ver como essa escritura se encaixa perfeitamente no plano espiritual que Deus tem para o casamento. Então, Paulo se refere sempre no casamento do homem, a parte do homem e da parte da mulher, que Deus está acima dos dois e que Jesus é a cabeça dos dois. E que nessa comunhão entre homem e mulher, sempre a comunhão entre um homem e uma mulher deve ser feita no Senhor. Tendo o Senhor como base nesse relacionamento e Deus no centro dessa relação. Então, essa relação do homem e a mulher é baseada na ligação do Senhor com a igreja. Essa é a relação que Paulo faz aqui. Ele demonstra respeito por Cristo, como nos ensina. Então, presta atenção. O casamento entre o homem e a mulher é comparado à relação de Jesus com a igreja. Então, nós que somos casados, não deveríamos afirmar nunca isso. Irmão, como que está seu casamento? Meu casamento não está bom. E como que você está? Eu estou ótimo. Minha irmã, como é que você está no casamento? Como que está lá em casa? Está difícil demais. O cara é um ogro, é o bicho. E você como está? Mas eu? Não, eu estou bem. Uma afirmação dessa não é coerente, como Paulo fala, que a relação entre um homem e uma mulher dentro desse matrimônio está sempre ligada a Deus. Irmãos, é impossível você estar ligado a Deus e não estar bem no seu casamento. Se você está bem na sua vida, você vai estar bem no seu casamento. Se o seu casamento não está bem, você também não vai estar bem. E muitos de nós já experimentamos isso na vida. Quem aqui já saiu de casa tendo discutido com a mulher? Não é uma discussãozão, mas uma discussão. Seu dia foi ótimo? Foi maravilhoso? Você só pensou coisa boa? Foi uma alegria? Você sabe quando a gente discute? Fica aqueles pensamentos na cabeça, né? A mulher fica pensando, tá vendo aquele cara? Como é ingrato, como esse cara é ingrato, né? O cara não fala nada, o cara aí vem, aí briga comigo, aí sai, vai trabalhar, aí ó, é um ingrato, não me liga, não pede perdão, cara duro pra caramba, esse cara não é fácil. E você sai na rua dizendo, pô, essa mulher, eu saio para trabalhar, eu trabalho, eu me canso, essa mulher é uma ingrata, não vê meu sacrifício. Já aconteceu isso na sua vida? Já aconteceu na minha.
Já aconteceu. Então, como uma esposa se sujeita a seu marido? A Bíblia fala, você, mulher, vai se sujeitar a seu marido como se você estivesse obedecendo ao Senhor. O sujeitar-se da mulher, irmãos e amigos, é voluntário. Ela faz. Por que você, mulher, se sujeita ao marido? Por que você, esposa, se sujeita a Cristo? Porque é voluntário. Porque você reconhece que Jesus te ama. Você reconhece que Jesus é uma autoridade sobre você. Você faz isso com alegria, de coração, de espontaneidade. Por isso que as esposas se sujeitam a Cristo. Porque é voluntário. É um desejo do coração delas. E assim deve ser com o seu marido. Sujeitar-se ao seu marido deve ser uma atitude voluntária. Voluntária sua. Né? De coração, porque você ama. Porque você reconhece a autoridade que foi dada a ele por Deus. Porque você o faz com alegria no seu coração. E faz de coração, espontaneamente. Então, a sua sujeição, de sujeitar seu marido, tem a ver com você se sujeitar a Cristo para as esposas. É o que ele fala no versículo 22. No 23 ele continua. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Percebe? Tudo é fundamentado para o homem e para a mulher na submissão a Cristo, que é o cabeça da igreja. Cabeça não significa dominar, de jeito nenhum. Porque muitas vezes as pessoas pensam que casamento é dominação. Então o homem vai ser o cara que vai dominar em casa. A dominação dele é arbitrária. Queira ou não queira, eu vou dominar. Ou o marido se recusa a exercer seu papel de autoridade, então ele não é o cabeça, ele não assume responsabilidade pela família, ele joga tudo na mão da esposa. E por outro lado, a mulher, então, ela pode estar num casamento e fazer um esforço maior de querer comandar tudo e deixar o marido lá no chinelo. Lá embaixo também pode acontecer isso. Ou um esforço egoísta de a mulher no casamento, ela se achar que ela é independente, independente do marido, independente da família, ela faz o que quer, ela é casada, mas ela é independente. Não é esse o desenho que Jesus está mostrando aqui, Paulo nos deixa bem claro aqui. O que é claro na palavra de Deus? O que é bem claro na palavra de Deus? Número 1, que Jesus é a cabeça da igreja. Jesus se entrega à igreja. Jesus é o servo da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. A igreja vive porque nós temos um Salvador e um Redentor. Tudo o que acontece na igreja deve ser orientado a partir de Jesus e deve ser feito em direção a Cristo. Tudo deve ser feito dessa maneira dentro da igreja. Assim, fala no versículo 24, acompanhe comigo no versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo o quê? Sujeitas a seus maridos. Então nós podemos nos questionar, como que a igreja se sujeita a Cristo? Essa é a primeira pergunta, porque esse é o parâmetro para a mulher. Como que a igreja se sujeita a Cristo? O que a igreja faz? O que nós fazemos? Número 1, a gente procura entender a palavra de Cristo. A gente se relaciona com Cristo. A gente busca compreender qual que é a vontade de Deus, de Cristo para a nossa vida. A gente se empenha, depois de compreender qual é a vontade, a gente se empenha em viver aquilo de maneira intensa, correta, digna de Deus. E queremos viver como? Com alegria, com intensidade, com dedicação. Dessa maneira a igreja vai se renovando, né, permanentemente, porque o propósito da igreja qual é? É glorificar a Deus, é levar a mensagem de Deus para os povos. Então é assim que a igreja se submete a Jesus Cristo. Então a igreja para. Então dentro da igreja, se a igreja tem esse propósito de submeter a Cristo, como fala aqui, então a gente vai parar de reclamar, a gente vai parar de resmungar, nós vamos parar de criticar, nós vamos parar de fazer as coisas que não devemos fazer. E nós vamos fazer o quê? Aquilo que edifica, que constrói, que me faz ser submisso a Jesus Cristo, que é meu Senhor. Eu faço isso como? Com coração, com alegria, com intensidade e com um desejo enorme de agradar a Deus, porque isso que eu desejo na minha vida é agradar completamente a Cristo e a Deus. Então, da mesma maneira, agora, que a igreja está sujeita a Cristo?
assim deve ser a esposa em relação aos seus maridos. Por isso, minha querida irmã, casada, ou você que é casada, esse é o parâmetro para nós. É olhar a maneira que você se submete a Cristo, é a maneira que você deve se submeter a seu marido. Vocês que são solteiras, irmãs jovens, solteiras, que desejam se casar um dia, o que você tem que fazer? Procura um irmão, um homem que você está disposta a ficar embaixo da liderança dele, se sujeitar a ele. Alguém que você admira, alguém que você respeita, alguém que você confia, e não alguém que você vai bater de frente o tempo inteiro. Então escolha alguém que você está disposta. Eu estou disposto a me submeter a essa pessoa para o resto da minha vida. E submeter em que áreas? Paulo fala no versículo 24, em tudo. O que quer dizer em tudo? Lembra, quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo para um relacionamento cristão. Então, o marido não deveria impor para a mulher nada que seja em desacordo ao desejo de Deus, e pedir para a mulher obedecer e se submeter a ele, dessa maneira. A mulher não é, querida, vamos lá no cartório, vamos passar lá o carro, vamos, mas chegar lá é o seguinte, ó, semente, tá bom? Fala que não é isso, que é aquilo. Não, mas não posso fazer isso. Não, você tem que ser submissa a mim. Não, eu vou ser submissa ao meu marido desde quando ele me peça para fazer as coisas que me levam e obedecem a quem? A Jesus. E não que me faça ir distante de Cristo. A consciência da esposa cristã primeiramente está ligada com Cristo e não com o marido. Primeiramente com Cristo, depois com o seu marido. Então, sujeitar-se em tudo, esse tudo é em tudo que tem em acordo com Cristo, em tudo que é a vontade de Cristo para a vida da minha esposa. Então, e a razão que o marido tem essa autoridade, né? É que o marido tem essa autoridade e ele quer fazer o melhor nessa relação com sua esposa, né? Mas é interessante, o marido, por ter uma posição diferente da esposa, não o torna melhor que sua esposa. Significa o quê? Que Deus deu funções distintas ao homem e à mulher. Ao marido, de liderar, de guiar a família, de conduzir, de ser o cabeça. E a esposa vai junto, se submete alegremente, colabora, conversa, se dedica, os dois juntos, construindo sua família. Então Deus desenhou dessa maneira o casamento segundo a palavra de Deus, o seu lar, onde o marido lidera e você é colaboradora, auxiliadora, companheira que está junto. E eu vou dizer, irmãs queridas casadas, vocês têm um papel importantíssimo no casamento, importantíssimo. Vocês podem edificar seus lares, seus maridos, ajudarem em várias áreas para o seu casamento brilhar e seu lar brilhar cada vez mais. As mulheres devem orar sempre, precisam de sabedoria, de discernimento nesse relacionamento para entender o seu papel. O que acontece? Quando o marido ou a esposa não cumpre bem seu papel, a gente tem dificuldade nos relacionamentos. E às vezes essa dificuldade nós precisamos ser humildes o suficiente para abrir para outras pessoas que nós confiamos, para buscar ajuda, para que a gente possa no fim, com o nosso casamento, glorificar a Deus. Então, minhas queridas irmãs casadas, faça uma reflexão à luz da palavra de Deus, se você tem cumprido o seu papel de se submeter, de se sujeitar, de ser auxiliadora, enquanto o seu marido está seguindo a palavra de Deus. Medite um pouco sobre isso. Depois, para os maridos, no versículo 25, e aí as mulheres podem dizer assim, nossa, até que enfim chegou a hora de falar do marido, porque eu não aguento mais que fale de mim. Mas nesse trecho de Efésios, Paulo fala 3 versículos para mulheres, 3 e 8 para os maridos. Então fica tranquilo que tem muita coisa para o marido hoje. Versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então a forma como Cristo amou a igreja é um padrão muito elevado. É como Cristo amou a igreja. O padrão, do homem para amar sua esposa é muito alto. É como Jesus amou a igreja. E como foi? Se Jesus se dedicou, Jesus foi intenso e amou a igreja com a própria vida dele, né? Então nosso padrão de amar as esposas é como Jesus amou a igreja.
O amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Então o amor pela igreja de Jesus se transformou em uma ação, né? Jesus saiu da glória, Jesus desceu do céu, Jesus se tornou um homem, a forma humana, como um de nós. Ele se humilhou, ele se deu na cruz pela igreja. Esse foi o que Jesus fez, esse processo de completa transformação, em razão de apresentar a igreja sem rugas e nem manchas no último dia. Se entregar no casamento, irmãos casados, é o caminho de imitar Jesus Cristo, como a palavra de Deus fala. Se entregar com intensidade, se entregar com servidão e estar disposto até a morrer pela esposa, porque é assim que Jesus nos chama: amar a esposa como Cristo amou a igreja. Interessante pensar que o chamado para amar é do marido. Interessante nesse trecho, né? Na mulher, obviamente, a mulher tem que amar o marido para se submeter, se sujeitar a ele, com certeza. Então, quando Paulo pede para o homem amar a esposa, ele está falando, não é de um sentimento, mas Paulo está falando de uma atitude nossa, de cada um de nós. Afinal, sentimento é muito bom, mas a gente não dá ordem para o sentimento. Eu não posso falar para esse irmão solteiro, dizer, vai lá e gosta daquela irmã solteira. A gente não consegue dar ordem para o sentimento. A gente se apaixona, e às vezes se apaixona de uma maneira mais inesperada possível para uma pessoa. Mas Paulo fala, mas com certeza, o sentimento é uma coisa muito importante no casamento. A gente se prestar através de gestos, de carinhos, de cartões, né? Cuidar da área sentimental da nossa esposa, área espiritual, área emocional, área física. Tudo isso é muito valoroso, Paulo fala. Tudo faz parte do amor. Mas você tem que entender que é uma coisa interessante no casamento e na fase da vida. Quando nós conhecemos uma irmã na igreja e a gente começa a namorar, e aí o namoro está indo bem, e aí a gente fica noivo e decide, agora eu vou casar. Então, você está na fase da paixão. O que a paixão faz? Você olha para aquele cara e você fala assim, cara, ele é tão engraçado igual o Tiririca, ele é tão inteligente igual o Pato Donald, mas ele é lindo, ele é educado, ele é gentil, ele me trata de maneira maravilhosa. A paixão faz o cara sair lá de Grajaú e lá para Guaianazes ver a namorada. Não faz? Faz ou não faz? Aí o cara sai lá, deixa a namorada na casa dele às 11h30 da noite e volta de Guaianazes, 11h30 da noite, chega no Grajaú no outro dia amanhecendo. E o cara está lá, ele chega lá com aquela cara de cansado, e a mãe fala, como foi? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Oh meu Deus, essa é a paixão faz isso, né? Uma coisa boa pra caramba. Mas segundo os estudiosos, a paixão dura 2 anos, tá? Depois você entra numa outra área do casamento que chama conexão do amor, que é onde você tem que alimentar seu casamento. Aí você entra na fase do amor. A fase do amor é assim, é diferente da paixão. Olha, aquele cara, ele é engraçado igual o Tiririca, e ele é inteligente igual o Pato Donald, mas sabe uma coisa? É com ele que eu vou ficar. Isso que o amor faz, você fazer escolhas. Você escolhe ficar com essa pessoa até o fim da sua vida, até o fim. Então, se você já tem uma esposa, então quer dizer que você já escolheu alguém para ficar até o fim da sua vida. Não dá para trocar mais, não dá para devolver, não dá para enviar por Sedex. Tem que ficar com ela, tem que ficar com ele até o fim da vida. Não tem jeito. Não tem aquele setor, saque, serviço de atendimento ao casado. Não tem. Não tem. Não tem. E vamos até o fim, amém? E se não está bom, vai melhorar. Porque a gente vai estudar a palavra de Deus e a gente vai mudar a nossa parte. Para a glória de Deus. Versículo 26 e 27. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, a rendição de Jesus tem um objetivo, um alvo bem claro. Qual é? Lavar e purificar a igreja. Esse é o processo que Deus quer que a gente, marido, faça em nossos casamentos. Esse processo de purificação. Paulo entende o fruto da morte que Cristo
influencia a igreja. O lavar da água, ele fala sobre o batismo, claramente. Então o amor de Cristo pela igreja constitui no fato de que Ele se sacrificou pela igreja. Ele morreu pela igreja, sangrou pela igreja, se deu pela igreja, quis fazer tudo até o fim pela igreja, para apresentar a igreja como? Purificada, perfeita, sem mancha, sem ruga. Queridos maridos, esse é o amor de Cristo pela igreja. Isso nos chama, nos remete a um crescimento em apresentar nossas esposas, cada um de nós, como pura, perfeita, sem mancha e sem ruga, no último dia da sua vida. No versículo 28 ele diz: da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então você vê o empenho de Cristo pela igreja. O amor de Cristo pela igreja deve ser o amor do marido pela esposa. Então ele fala da mesma forma, que quer dizer que o amor pela esposa não é nada diferente do amor que você tem por si mesmo, da maneira que você se ama. Porque agora olha o que ele fala aqui interessante, né? Da mesma forma o marido deve amar cada um a sua mulher como ama o seu próprio o quê? Corpo. Porque agora vocês são um só, uma só carne, um só corpo. Então o que você faz não pode ser para prejudicar ela, beneficiar você, porque vocês são um. Agora, um só. Então a gente tem que pensar, se nós somos um, a gente deve pensar coisas boas e perguntar, tipo, o que eu posso fazer para que minha mulher, minha esposa, cresça na palavra de Deus? O que eu posso fazer para santificar minha esposa perante Deus? O que eu poderia fazer para ajudar minha mulher a conhecer mais a Deus? O que eu estou disposto a fazer com a minha vida pela minha esposa? O que eu estou disposto a fazer? Porque se você perguntar essa pergunta para Jesus, o que você está disposto a fazer pela igreja? Você sabe qual é a resposta de Cristo? Eu estou disposto a morrer pela igreja. E foi o que ele fez. Isso é o amor como de Cristo. O amor, irmãos, é uma decisão que o marido vai tomar e vai colocar em prática na sua vida. E vai pôr a sua esposa em primeiro lugar. Não vai exigir da sua esposa que ela seja uma serva, né, para você, que ela faça tudo para você, que ela cozinhe, que ela lave, que ela passe, que ela te ame e que ela te trate como um rei. O rei, você é o rei leão da casa, né? Ela deveria tratar com você como um rei, deveria. Isso aí, irmãs, você tem que tratar ele como um rei, um marido, o homem que Deus escolheu para guiar você. Mas, irmão, você não deveria querer ser o rei. Não, ela deveria tratar você como rei. Opa! E claro, mas a gente não deveria querer ser o rei. Por quê? Porque a gente vê o exemplo de Jesus. Jesus foi rei ou foi servo da igreja? Foi servo da igreja. Nós estamos caminhando em que direção do nosso amor no nosso casamento? Como servos ou queremos ser nomeados reis? Sabe, então nós podemos fazer muitas coisas como servos para nossas esposas. Podemos participar do serviço doméstico, podemos comprar flores e servir nossas esposas, podemos levar palavras de encorajamento, carinho, levá-la para sair, orar com ela, tomar café, meditar nas escrituras com ela, fazer devocional só você e ela, aconselhá-la, pegar na mão, abraçar, beijar, dizer como ela é preciosa, maravilhosa, como ela é uma bênção. Provérbios fala: a mulher que Deus te deu é uma bênção. Deus diz que é uma bênção. Se mudou, não é a definição de Deus que mudou, foi seu coração que piorou. Porque ela ainda, segundo Deus, é uma bênção na sua vida, e na minha vida, e na vida de cada um de nós. Então, irmãs, agora a gente volta e vê como o plano é perfeito. Olha isso. Mulheres casadas, com um marido desse, não fica fácil se sujeitar? Fica ou não fica? Maravilha. Quem que não quer sujeitar um homem que te ama como Jesus amou a igreja, né? Então você vê que o plano de Deus é perfeito. Então ela vai se sujeitar alegremente, ela vai pedir para se sujeitar,
ela vai exigir que ela se sujeite, ela vai fazer qualquer coisa, porque a maneira que ela é tratada por você é como Jesus trata a igreja. Você vê como o plano de Deus é perfeito, né? Entre o homem e a mulher. Quem começa? Com quem começa? Com os dois. Os dois começam, cada um cumprindo o seu papel. Irmãos e irmãs casados, não tem desculpa perante a palavra de Deus para você esperar o outro. Por que não tem? Porque nós fazemos nosso papel, porque nós estamos submissos a quem? A cabeça. Quem é a cabeça? Jesus. Então, nós vamos fazer nosso papel nesse relacionamento, porque Jesus é o Senhor nosso, e depois dele é nosso marido, que é o cabeça. Mas Jesus é o cabeça do marido e da mulher. Então, não fique esperando o outro. Ao contrário, seja primeiro você iniciar. Entre a igreja e Jesus, quem foi que começou? Jesus. Então, maridos, isso é uma dica para nós, para a gente ter iniciativa e assumir responsabilidade, que esse relacionamento entre nós e nossas esposas começam com a gente. Os dois devem cumprir seu papel, mas começa conosco, tendo a iniciativa de a gente se arrepender, de a gente se entregar e estar disposto até a morrer por esse relacionamento. E assim, dessa maneira, o casamento vai se tornar uma época o quê? Extraordinária na nossa vida. Sabe o que me entristece? Quando casais que estão casando e pedem para eu fazer o casamento, e eu vou sentar com eles e conversar, e eu pergunto: o que o pessoal da igreja fala sobre casamento? O pessoal fala assim: cara, aproveita que no começo é bom, depois vem os problemas. A maioria dos que estão casando ouve isso da gente. Quando você ouve isso de alguém, o que você está pensando? Você pensa que o casamento é ruim? Não deveria pensar. Segundo Deus é maravilhoso, é uma bênção. A pergunta é: você que está falando isso para os que vão casar, eu te pergunto, como anda seu casamento? O que está acontecendo que você está perdendo uma bênção na sua vida? Por que você está jogando fora o que Deus está te dando e te separou para você? Eu sempre falo para os que vão casar: se você estiver em volta de um grupinho que está te desanimando, então vai passar tempo comigo, com minha mulher, você vai receber muito ânimo sobre casamento. Nós casais temos que fazer escolhas, e nossa escolha é: eu vou aproveitar essa vida com a mulher que Deus me deu, eu vou aproveitar, eu vou fazer dessa vida uma bênção, e eu vou viver com ela dessa maneira como Deus pede para que eu faça isso, cumprindo o meu papel e ajudando ela a cumprir o papel dela, e mutuamente, juntos, nós vamos construir um lar que glorifica a Deus. Versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, e antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Olha, vamos cuidar um do outro, como a Bíblia fala, né? O homem deve agir em tudo que sua esposa necessita. Vamos cuidar. Veja o que você faz com ela. Veja o que você está fazendo com ela. Você está fazendo para você, porque agora vocês são uma só carne, né? Qual que é a referência para o marido? Como Cristo faz com a igreja. Como Cristo faz com a igreja. Então a gente pode perguntar para a igreja: igreja, Jesus está cuidando de você? Sim ou não? Você sente que Jesus está cuidando de você? Você sente que Jesus está do seu lado todos os dias? Sente que Jesus ama você? Tem olhado por suas necessidades? Então agora você tem que perguntar para você: e meu marido tem feito isso? Senão você deve ajudá-lo de todas as maneiras, para que você seja bem cuidado. Somos chamados, irmãos e amigos, a amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Então você que é jovem na igreja, pense bem antes de casar. Com quem que você vai casar? Quem que você está escolhendo? Homens jovens, escolha bem sua mulher. Olhe bem para ela, não é olha só para a beleza.
Não é só o papo, não é só a conversa. Olha para aquilo que ninguém vê, para o coração. Vê o que sai da boca, vê o que sai das ações. Se é uma mulher que ama a Deus, que se submete a Deus, que serve a Deus, que é uma discípula dedicada. Se você encontrar uma pessoa assim, você vai ser abençoado por Deus. Mulher, procura um homem que é dedicado a Deus. Não procura um homem que é lindo, que é bonito. Primeiro que você não vai encontrar aqui nessa igreja. Você vai perder tempo. Então é melhor procurar um homem que é dedicado a Deus, um homem que ama Deus, um homem que ama Deus pra caramba. Os lindos já casaram, não é isso, irmãos? Oh, comentário humilde, né? Peça conselhos. Fala com os mais velhos. Deixa os mais velhos te darem direção. Deixa os mais velhos contarem a experiência deles, as boas e as ruins. Eu tenho boas e más experiências nessa área da minha vida, posso contar todas. E pode te ajudar a ter parâmetro do que você ainda não viveu. E não precisa viver o que eu vivi para experimentar as bênçãos de Deus. Você já pode ir direto para as bênçãos. Não precisa ser como eu, passar pelo sofrimento, a dor, a desilusão, a separação, para depois conhecer as bênçãos. Você tem o privilégio de ir direto para as bênçãos. Fale com os mais velhos, procure saber como foi a vida deles. Para terminar, versículo 31 e 32. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, a unidade que se forma no casamento, aos olhos de Deus, deveria ser até o fim da vida, irmãos. A gente se torna um só. Cito o mistério profundo que se refere a Cristo e à igreja, sobre essa ligação espiritual entre Jesus e a igreja, entre a cabeça e o corpo. Cristo continua sendo o Senhor da igreja, e nós continuamos a depender cada vez mais dele. Mas a palavra de Deus diz que nossos casamentos, nossas relações que a gente tem nesse mundo, homem e mulher, são para sempre. São para sempre. Por isso, queridos cristãos casados, a palavra divórcio não deveria existir no seu vocabulário espiritual no casamento. Nunca deveria dizer isso. Nunca a gente deveria. Porque isso machuca o coração de Deus. Isso machuca o coração da igreja. Isso machuca o coração dos irmãos. Isso machuca o coração dos seus filhos. Vamos trocar a palavra divórcio por humildade. E vamos buscar ajuda para reconstruir o que precisa ser reconstruído, para a gente honrar e dar glória a Deus. Vamos terminar no versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate seu marido com todo respeito. Paulo conclui fazendo um resumo aqui. Enquanto o amor e a entrega de Cristo constituem um exemplo do amor para o marido e da mulher para o marido, respeitando e desejando que a mulher se submeta a ele, ambos têm a oportunidade do que no casamento de honrar a Deus, dentro desse relacionamento maravilhoso que Deus criou. Papéis diferentes, funções diferentes, não levam ninguém a ser superior um ao outro, mas os dois juntos glorificam a Deus, com respeito, com consideração, com diálogo, com oração, com servidão, tudo isso, ajudando o casal a cada vez mais glorificar a Deus. Grande parte dos problemas do casamento, e você bem sabe disso e eu também, é que às vezes um não está cumprindo seu papel, ou os dois não cumprem seu papel. E aí os problemas obviamente virão. O marido não está amando a mulher como Cristo como deveria amar, e a mulher não está se sujeitando como deveria se sujeitar ao marido. Então você vê isso, né? Escolha bem com quem você vai casar, e nós que estamos casados, vamos escolher bem, obedecer a palavra de Deus. E outra coisa importante para terminar, eu gostaria de falar sobre as nossas queridas irmãs solteiras da igreja, que eu tenho muito respeito e carinho. Algumas ainda não casaram, algumas são mais velhas, e a gente às vezes em tom de brincadeira fica falando assim: vai ficar para titia.
E algumas, com medo de ficar para titia, casa com o primeiro que aparece, que não deveria. E por isso escolher bem, se cercar de conselhos espirituais, né? Então, irmãos, não vamos fazer bullying, pressão em cima de ninguém para casar. Deixa o tempo certo de Deus acontecer, que isso é maravilhoso. Porque senão a gente vive na pressão. Dentro da igreja a gente vive numa pressão se a gente não fizer isso. Porque você entra na igreja solteiro, como eu. Aí você entra, depois de um tempo alguém pergunta: e aí, já tem namorada? E aí, irmão, tem saída, tem namorado, você tem foco, tem crush, né? Tem crush. Aí primeira vez falaram: tem um crush? Eu falei: não, cara, só tem Fanta em casa. Lembra? Crush era lembra disso, né? Um refrigerante antigo nosso. Quem riu é do meu tempo, está com a mesma idade que eu, é isso aí, quem sabe também. E aí, beleza, não tem aí, não, cara, olha, tem que sair, tem que arrumar. Aí você arruma uma namorada, beleza, eu já passei dessa fase, arrumei uma namorada, maravilha, que bom. Aí vem os irmãos e falam: e aí, vai casar ou não vai? E aí, meu irmão, já está 1 ano com a menina, 1 ano e meio, 2 anos, bom, meu irmão, pelo amor de Deus, toma vergonha, para de enrolar a menina, vamos aí, vai, tá, quer um dinheiro emprestado, eu te dou, mas casa, para. Aí beleza, aí você vai lá na luta, casei, lua de mel maravilhoso, voltei. Depois de 1 ano, falei: e aí, vocês não vão ter filho, não? Não, mas que tá, fulano tem filho, ciclano, Beltrano, todo mundo tem filho aqui, você não tem filho? Não, cara, não, vou esperar mais um pouco, tá? Não espera muito, tá bom? Aí passa o tempo certo, a bênção vem, você tem um filho, beleza. Aí o filho começa a crescer, 2, 3 anos, eu falei: não vai arrumar um irmãozinho para ele, não? Um irmãozinho, para ficar sozinho, vai ser tio, coitado, não, nem vai ser tio, né, coitadinho. Você ficar doente no hospital, tiver que trocar a fralda da sua mulher no hospital, vai sobrar só para ele, arruma mais um, aí beleza, arruma um irmãozinho. Aí as crianças começam a crescer, e aí fala: e aí, então, já estão estudando a Bíblia? Seus filhos estão estudando a Bíblia? Não estão estudando a Bíblia? Por que não estão estudando a Bíblia? Então, beleza. Não, eles estudaram a Bíblia e se tornaram cristão. Pô, maravilha, beleza. Ele já está na faculdade? Não está, por que não está? Não, devia estar na faculdade, já está com 20 anos. Como que não está na faculdade? Aí fez a faculdade, beleza. Aí se formaram, aí eles estão solteiros. Aí alguém pergunta e falou assim: você é solteiro ainda? Aí começa o ciclo, tudo de novo. Ah, meu Deus do céu, quem que aguenta isso? Então, igreja, não vamos fazer pressão em ninguém. Nosso papel é encorajar as pessoas. Encorajar, não é cobrar, nem comparar, mas é encorajar, é dar visão, é dar fé, é dar alegria, é dar esperança, para que a vida ande e você alcance as etapas da vida naturalmente com a ajuda de Deus e cercada de bons conselhos. Alguns vão viver o dom do celibato, como Paulo fala. Alguns vão viver felizes, puros e contentes, solteiros na igreja. E quem bem conheceu o Sunal, que faleceu recentemente, sabe que isso dá para fazer, né? Sunal era um irmão solteiro, resolvido na vida, feliz, dedicado, apaixonado por Deus, e ajudou um monte de gente nas igrejas do Brasil, não é verdade? Alguns talvez vão seguir isso, e a gente tem que respeitar e admirar e agradecer e encorajar cada vez mais com todo o nosso coração. Hoje de manhã minha pergunta é: como está seu casamento? Está passando por dificuldades? Chega na sua casa hoje à tarde, abre a Bíblia com sua esposa hoje à noite, converse com ela sobre esses pontos. Não fale dela, fale de você. Não fale dele, fale de você. Pergunte: querido, eu estou sendo a esposa que a palavra pede para eu ser? Querida, eu estou sendo o marido que a palavra de Deus pede para eu ser para você? O que eu posso fazer para ser mais como Jesus amou a igreja? Se perdoem, se amem, diga as coisas que você tem feito errado especificamente para te ajudar e ajudar a sua esposa, e peça perdão. E com a ajuda de Deus, eu quero ser um marido melhor. Eu sei que você, esposa, quer ser uma esposa melhor e fazer a vontade de Deus. Vamos orar pelas famílias, irmãos. Vamos orar pelos casamentos. Você tem visto ultimamente como o casamento e as famílias têm sido atacados por várias frentes, numa guerra espiritual muito forte que a gente tem vivido como nunca tem vivido antes. Se a gente quer ser cheio do Espírito Santo, onde começa a nossa vida? Começa no lar, no casamento, como marido e como esposa. Lembra, no casamento cristão não participam 2, mas 3: o marido, a esposa e Jesus. E que a gente possa ter casamentos que glorifiquem o nosso Deus, amém? Vamos orar juntos.
Senhor, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, te agradecemos pelo privilégio de poder ouvir sua palavra. Pai, nós queremos nessa manhã nos sujeitar ao Senhor, Deus, e orarmos pelas famílias, pelos maridos e pelas esposas, por nós, que nós possamos, aos olhos e à luz das Escrituras, tomar as decisões que são necessárias para que nós possamos ser como Cristo, cada um no nosso papel diferente, que a gente possa se submeter a Jesus em nossas vidas. Pai, dá-nos a humildade suficiente, dá o amor necessário pelo Senhor para que a gente possa fazer bem o que o Senhor desenhou para cada um de nós, e que juntos, marido e esposa, nossas famílias na igreja, junto com nossos filhos, nós possamos glorificar o Senhor, Pai, vivendo os melhores momentos da nossa vida, ao lado da maior bênção que nós recebemos nesse mundo. Te agradecemos e oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Teremos agora a apresentação de um novo irmão na nossa igreja.